Glórias a Deus. Mãe Enoque, vem fazer a leitura oficial. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos ler aqui, irmãos, em Provérbios 3. A partir do versículo 3. Provérbios 3, a partir do versículo 3, alguns versículos. Provérbios 3, a partir do versículo 3. Diz assim no 3: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Só até aqui, irmãos. Vamos nos colocar de pé para orarmos. Deus Santo, Deus amado, em nome de teu Filho amado Jesus, te agradecemos, papai, por esta noite, por esta oportunidade, papai, que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa. Deus Santo, Deus amado, obrigado, Senhor, pela força que o Senhor deu a cada um dos teus servos, das tuas servas, meu Deus, para aqui estar. Deus Todo-Poderoso, aquele, meu Deus, quem sabe ainda está a caminho, que o Senhor venha cuidar, venha guardar, meu Deus, venha proteger em nome de Jesus. Aquele irmão, Senhor, aquela irmã, Senhor, Deus amado e querido, que porventura não poderá estar aqui nesta noite, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, seja no trabalho, seja na sua casa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus amado e querido, em nome de Jesus Cristo, continua falando conosco, que a tua palavra, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa tocar em nossos corações, possa, papai amado e querido, em nome de Jesus Cristo, trazer transformação, mudança, cura, meu Deus amado e querido, espiritual, meu Deus amado e querido, também física, meu Deus, aos nossos corações. Papai amado e querido, é isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a Lara falar de Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Eu vou ler em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo da tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Estamos no culto de louvor e adoração a Deus, irmãos. Estamos em um culto onde fazemos memória
do sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Estamos no culto em que celebramos a ressurreição de Cristo. Estamos no culto em que iremos participar da ceia do Senhor. Estamos no culto em que podemos glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Ele está presente neste lugar. Ele está presente neste lugar. Basta apenas eu e você querer sentir a presença dEle. Aleluias, que podemos sair daqui de uma maneira diferente. Glórias a Deus. Vem, Miguel, falar de Jesus. Aleluia. As irmãs se preparam para estar louvando ao nome do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler em Salmos 112, do 1 ao 3. Louvai o Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, e geração do justo será abençoada, fazenda e riquezas haverá na sua casa, e sua justiça permanece para sempre. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. As irmãs adoram o nome do Senhor. Glórias a Deus. Som. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Consolador, não vai embora, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, Espírito Santo, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração.
a força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, meu consolador. Não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Longe de ti. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. O Consolador está neste lugar. Aleluias. Quando Jesus estava prestes a ir aos céus, ele disse aos seus discípulos: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador para estar convosco todos os dias. E Jesus enviou o Espírito Santo para estar conosco. O Espírito Santo está conosco todos os dias, está nos guiando, está nos ajudando, está nos capacitando. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Cleison, vem falar de Jesus, Cleison. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glorificado seja o nome do Senhor, por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede, amém? Está cercando a sua mesa, está participando, fazendo menção do grande sacrifício que Ele fez por nós. Meus irmãos, quero compartilhar uma palavra com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, amém? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discursos eloquentes, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Meus irmãos, quando nós olhamos para o contexto de 1 Coríntios aqui, a cidade de Corinto, sabemos que se reunia muitos filósofos, muitos sabedores. Só que a sabedoria desses homens que se reuniam em Coríntios é uma sabedoria humana. Eles usavam, quando Paulo envia essa carta a Coríntios, estava tendo um problema, porque a pregação estava virando uma mistura. E sabemos que Paulo ele vai enfatizar que a pregação que ele pregava, o que ele usava como ponto principal da sua mensagem era Jesus Cristo.
a base, o eixo, o centro que ele usava para das suas pregações, ele sempre enfatizou aqui, era Jesus Cristo. Então nós estamos aqui diante de um texto que Paulo vai ali explicar qual que era a sua pregação. E nós talvez estamos vivendo em um tempo muito difícil, ao qual as pessoas têm misturado a pregação e têm tirado a cruz de foco. Nós devemos entender que a cruz ela é o ponto principal. A cruz de Cristo, ela é os 3 pilares do Evangelho. Nós devemos entender isso, que a pregação, o Evangelho de Cristo, são os 3 pilares, é a morte de Cristo, o sepultamento e a sua ressurreição. Esse é o ponto principal do Evangelho. Não tem como nós pregar outro Evangelho se não for Cristo o ponto principal da pregação. Então, nessa noite, o que os irmãos entendam nesse texto aqui, que Paulo está dizendo, eu não fui entre vocês, eu não estive entre vocês com sabedoria humana, mas o Senhor me capacitou para pregar a sua palavra através do Espírito. E ele usou como base uma palavra cristocêntrica. E quando nós falamos em uma palavra cristocêntrica, o centro é Cristo, o centro é a cruz. O ponto principal é a cruz. Se não tiver a cruz, não é pregação, porque sabemos que uma palavra que não nos confronta, tem algo de errado aí, porque nós estamos vivenciando nos últimos tempos pregadores coaches que têm misturado a pregação, eles têm tirado a cruz de foco, sendo que a cruz é o ponto principal. Então, o que nós devemos entender através dessa palavra, meus irmãos? Nós devemos pregar o Evangelho de Cristo, e a cruz ela tem que ser o foco principal. Nós não podemos deixar a cruz de Cristo de fora, nós devemos pregar a cruz, queira, porque sabemos aqui, nesse tempo aqui, os judeus e os gentios, eles se envergonhavam da cruz de Cristo. Só que Paulo falou e enfatizou, eu prego a cruz de Cristo. Independente se vocês estão envergonhados ou não, a cruz de Cristo é o ponto principal do Evangelho. Se não tiver cruz. E eu digo até semana passada, meu irmão, eu acabei vendo um Reels no YouTube, e um pregador, eles dizem pregador coach, né? E assim, o pregador pregando, meus irmãos, e o pessoal ali tudo rindo, assim, sabe? E eu falei, tem algo de errado, porque se a palavra de Deus não me confrontar, não vir de contra aquilo que eu tenho que melhorar, tem algo de errado. Então nós devemos entender que a cruz é o ponto principal. Paulo enfatiza, é a cruz de Cristo que eu prego, eu não prego outra coisa. A matéria que eu uso é Cristo, não tem outra matéria. Paulo vai enfatizar, eu prego Cristo. Seja em qualquer lugar, seja onde eu estiver, a cruz de Cristo é o ponto principal do Evangelho, onde as vidas vão ser alcançadas através da cruz. Por mais que muitos se envergonhem da cruz, a cruz foi ela que nos deu vida, a cruz foi ela que nos trouxe para mais perto de Cristo. E os irmãos, Deus abençoe, fica com essa palavra. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmã Francisca, vem falar de Jesus. Falar de Jesus é tão bom, né, irmãos? Aleluia. Como é bom falar de Jesus. Como é bom sentir a presença de Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Juro que eu queria ficar quietinha no meu canto hoje, né? Mas amém. Para falar de Jesus, a gente tem que se levantar e estar com a palavra, né? Que é muito bom falar de Jesus, né? Falar que Ele é bom em todo o tempo. Só em a gente acordar, abrir os olhos e falar assim, estou viva. Então, isso é muito gratificante, né? É muito bom. Deus é muito bom, maravilhoso. Eu vou ler aqui em Provérbio 2, alguns versículos, amém? Que fala assim, filho meu, se aceitar as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz. E se como prata buscareis, como o tesouros escondidos e procurares, então entenderá o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus.
né, irmão? É muito bom, né? Essa palavra é muito forte, que ele fala, né? Que fala em sabedoria e conhecimento, né? E se a gente aceitar as palavras do Senhor, né? A gente ficar atento à sabedoria, os nossos ouvidos, que só vem coisas boas para a nossa vida, né? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Glórias a Deus. Vamos ouvir a Lara, o Miguel e a irmã Irã adorar o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Som. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor juntos. E a igreja nos ajude. Vamos adorar o nome santo do Senhor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando.
Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Irmã Leide, vem falar de Jesus. Deixa Deus te usar nessa noite aqui, minha irmã. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta: irmã, você está triste? Alguém está triste? O Espírito Santo mente, irmãos? Alguém aqui hoje está triste, igreja? Amém? Medite na letra deste louvor, que você possa sair daqui alegre, amém? Às vezes a tristeza está dentro de nós e nós não queremos aceitar. Irmãos, eu costumo dizer que para Jesus a gente tem que ser sincero igual o médico. Quando você vai no médico, você tem que falar o que você está sentindo, senão ele não vai poder te ajudar, né? Às vezes a gente chega diante dos pés de Jesus e as palavras falam uma coisa. Ó, irmã Nena. E no nosso coração, irmãos, é outra coisa, mas Deus, Ele conhece, amém? Você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade teu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos, se não tem palavras comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te escutar, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo mesmo antes de falar, Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Tua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo mesmo antes de falar, Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde quer estar. Por isso eu sei,
te ouvirá. Até sem palavras ele vai te palavras, o Senhor te ouvirá, mesmo sem palavras. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Convido os irmãos a nos colocarmos em pés neste momento. Aleluias. Já vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Glórias a Deus. Nosso irmão Eleutério vai estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Abra o seu coração nesta hora. Receba a palavra de Deus. É a palavra que cura, é a palavra que alimenta, é a palavra que transforma. Aleluias. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, na tua casa. Já louvamos ao teu nome, Senhor. Já adoramos ao teu nome, Pai. Nesta hora, Senhor, vamos estar ouvindo a tua palavra. Usa, Pai bondoso, o teu servo mais uma vez, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Prepara, Pai amado, os nossos corações para recebermos a tua palavra, Pai. Que possamos nesta noite, Senhor, sairmos daqui de uma maneira diferente. Abençoa, Pai, a tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu saludo a paz do Senhor. Aleluia. Vamos buscar no livro de Hebreus. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Fala isto, irmãos. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Pode sentar, irmão, amém? Aleluia. Então, irmãos, a palavra do Senhor, Ele é fiel, Ele é todo-poderoso para nossas vidas. Ele ainda se entregou para nos salvar, para nos libertar. Ele ainda deixou para nos lembrar todos os meses que nós celebramos a morte do Cristo Jesus, né? O pão que representa o corpo de nosso Senhor Jesus, o cálice representa o sangue do Senhor. Mas neste dia Ele é fiel para nossas vidas. Não sei o que estamos passando, não sei o que está passando, irmão, irmã, mas o Senhor é fiel para nossas vidas. Amém? Então, irmãos, as promessas de Deus são infalíveis. Tudo o que Ele promete é poderoso para cumprir em nossas vidas. Quando muitas vezes nós podemos falar, né, não consigo, mas eu sei que se nós confiamos a Deus, tudo vai dar certo. Amém? Porque Ele está em controle de nossas vidas. Ele está cuidando sua vida, Ele está guardando nossa vida, não? Ele está guardando também nossa saída, nossa entrada. Amém? Aleluia. Então, irmãos, no livro do
do 2 Coríntios. Fala também, irmãos, o capítulo 1, versículo 20. Alguém encontrou? Pode ler, amém? Viu? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, por ele não. Como que disse aí? Viu? Para a glória de Deus. Todas as coisas que passam, todas as coisas que acontecem, às vezes, nós não entendemos. Mas Deus vai cumprir toda a promessa que vai ser certa, irmãos. Amém? Para a glória do Senhor. Amém? Quando nós vencemos é para a glória do Senhor. Amém? Porque nada é nosso. Muitas vezes nós planeamos, nós dizemos que vou fazer isto, vou fazer aquilo, mas não dá certo, às vezes, em nosso próprio pensamento. Mas Deus confirma na vontade de Deus, sai de outra forma, mas sai as coisas, né? A gente não entende, mas a gente aplica só, né? Então, irmãos, vamos, porque Deus vai continuar abrindo as portas em diferentes maneiras e diferentes formas. Amém? Porque não tem como nós entender, mas Deus sabe tudo que nós precisamos, tudo o que estamos passando. Deus sabe todos os nossos desejos, Deus sabe todos os nossos planeamentos, né? Porque com Deus nada vai dar errado, amém? Se nós confiamos a Deus, se é nosso próprio pensamento, muitas vezes nos vamos decepcionar, né? Ainda o homem nos pode decepcionar, mas Deus não vai te decepcionar, amém? Porque Deus sempre tem uma palavra certa para nossas vidas. Deus sempre tem uma promessa cumprida para nossas vidas, amém? Aleluia. Então, irmão, no São João, né? João, capítulo 14, versículo 27. Aleluia. 14, versículo 27. Fala isto. Fala assim: deixou-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso, nem se. Aleluia. Porque, irmão, Deus deixou a paz para nossas vidas. Mas nós podemos viver isto, né? Mas muitas vezes a gente não vive. Muitas vezes a gente que faz? Se desespera. A gente se abate. A gente não quer fazer apressuradamente, quer, não sei. O desespero nos leva às vezes a uma decepção, às vezes nos leva a muitas coisas, né? Mas, irmãos, se o paz do Senhor está em nossas vidas, a gente vai ter paciência ainda. Em paz nos vai dar paciência. E a gente vai viver paz com muitas pessoas, às vezes, vai ser boa. Em nossos trabalhos, muitas vezes, encontramos com pessoas que nos criticam,
talvez ainda sabem que, né, eu trabalho com alguns, né, com pastores aí, né? Mas alguns falam, ele, pastor, por que assim? Aí não sei, eu não sei, mas a palavra de Deus não sei, né? Eu fico em meu lugar. Às vezes quando a gente entra a trabalho, fala, né? Eu sou pastor. Mas depois já trabalha, aí coisas erradas tem, e diretamente já fala, né? Esse pastor, mira, está fazendo isso. Mas, irmãos, se nós estamos na presença do Senhor, nem precisamos falar, né? Mas Deus mesmo mostra, Deus mesmo aí, não? Nos mostra, faz diferença, né? Irmãos, nós temos que viver no trabalho em paz. Se nós estamos vivendo em paz em todo lado, para viver em paz, irmão, é difícil, né? Se alguém vem contra mal, se alguém vem sempre te ou provocando e humilhando-te, mas muitas vezes alguns nós perdemos a paciência. Mas, irmãos, mas vamos continuar a aplicar a paz do Senhor. Amém? Porque o Senhor tem coisas boas para nossas vidas. As promessas do Senhor vão se cumprindo em nossas vidas. Se nós estamos na presença do Senhor, Deus nunca nos vai decepcionar. Donde nós vamos entrar, Deus sempre está no controle de nossas vidas. Ainda se vamos a errar, mas Deus está trabalhando em nosso favor. Amém? Quando Deus vai tocando vidas, companheiros do trabalho e companheiros de, né, colegas, e Deus vai tocando, Deus vai trabalhando. Não sei, em diferentes formas que Deus trabalha. Amém? Não se desesperem nas dificuldades, nas humilhações, não nos desesperemos, irmão, porque Deus está em controle de nossa vida. Deus vai te levantar, Deus vai te sarar com nossas feridas em nosso coração. Ainda muitas vezes nós vimos de diferentes países, ou diferentes vários, né? Ou diferentes, como que se chama? Povos seria, né? Povos, né? Ou também pode ser, na Bolívia a gente tem 9 departamentos, né? 9 cidades. Mas nessas 9 cidades a gente tem diferentes dialectos, né? Aí gente, outro é perto do Brasil, a fronteira, fala diferente dialecto, né? Mas onde eu moro tem diferente. Agora outro onde foi a irmã da Vilânia, onde morou lá, tem diferente idioma também que fala, né? Então, irmãos, aí não bate, boliviano não bate aí mesmo. Às vezes tem, como que se chama? Preconceito, né? Que ele fala isto, ele fala aquilo, não, é meio diferente, né? Mas, irmãos, mas Deus não tem esse negócio, né? Mas Deus nos faz grandes coisas em nossas vidas. Deus vai tomar grandes coisas em nossas vidas. Amém? Deus vai te ajudar. Deus vai nos livrar de todo mal. Amém? Mas Deus tem muitas promessas para nossas vidas. Mas ainda no livro de Jeremias fala, irmãos, continua falando. Encontra? Alguém encontrou? No livro de Jeremias 33. Aqui, ó. Se alguém encontrou, pode ler, irmãos. Jeremias capítulo 33, versículo 6.
33, versículo 6, né? 33, versículo 6. Viu? Fala isto. Eis que eu farei ver sobre ela saúde e cura, e as sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Ele quer sobreabundar, mas nós temos que pedir a Ele. Seguinte, nós, irmão, eu era, né, quando era criança, né? O que fazia? Meu pai não queria levar para a feira. Aí, o que acontecia? Mas a gente, eu teimosamente, né? Eu seguia meu pai. Então, quando a gente não tinha roupa, ia detrás do meu pai. Aí a gente chegava na feira, ele comprava um novinho para mim. Então, a mesma coisa, irmão, nós temos que pedir a Deus, seguir, estar na presença de Deus. Deus vai agir, irmão, Deus vai trabalhar em nosso favor. Mas se nós vamos ter problema, se nós vamos ter enfermidade, se nós não vamos pedir a Deus, como que Deus vai? Ainda sabe, mas nós temos que pedir, né? Deus conhece todo, porque a gente tem que pedir a Deus. Deus conhece minha vida, mas se eu não pedir a Deus, como que Deus vai me dar? Você vai estar aí, né, todo o tempo. Talvez muitas vezes a gente vai lamentando, né, falando, porque eu era isto, eu fazia isto, eu era isto. Mas Deus nunca aconteceu. Como muitas pessoas que estão falando fora no trabalho, talvez você encontrou, não sei, né? Alguns de nós, eu encontrei pessoas que eram crentes, já serviam a Deus. Depois saíram da igreja, lamentam, né? A igreja é assim, a igreja é assim. Mas, irmãos, se nós vivimos com o Senhor, se nós vivimos com a palavra do Senhor, não tem esse negócio de lamentar, não tem esse negócio de falar, né? Igreja, eu estou aqui servindo a Deus, estou firme, né? Porque Ele é fiel, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele faz grandes coisas em minha vida. Então não tem como dizer, né? Era assim, era isto, era... Não, aí não tem esse lamento, irmãos. Mas nós estamos na presença do Senhor, porque Ele é a rocha poderosa para nossas vidas. Amém? Aleluia, Santo Deus. Então, irmãos, continua falando no livro do Ageu, né? Então, capítulo 2, versículo 9, fala isto, irmãos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, disse o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, disse o Senhor do exército. Amém? Então, irmãos, as dificuldades a gente vai encontrar, mas Deus tem maiores coisas. Se nós vamos vencer as dificuldades, se nós vamos vencer os problemas, Deus nos vai fazer conhecer maiores coisas. Amém? Não vai como muitas vezes nós, né? Às vezes nós vivimos solo de dichos, né? Alguém falou isto, aí Deus fez isto, comigo também vai fazer, continua, nada que acontece, mas continua, nada que acontece. Um dia a gente se cansa e lamenta, né? Por que Deus não faz comigo? Por que Deus faz solo com aquele?
Pero se nós vamos viver com o Senhor, se nós vamos aplicar a presença do Senhor, se nós vamos aplicar o Espírito Santo, Deus vai operar em nossas vidas, Deus vai trabalhando em nossas vidas, Deus vai trabalhar em sua vida, Deus vai trabalhar em cada vida de nossas vidas, amém? Porque não tem outro, irmão. Se nós vamos viver da presença do Senhor, se nós vamos viver conectado com o Senhor, Deus vai trabalhar em cada vida. Como nós usamos o celular, irmãos. Quando nós usamos o celular, Deus nos, usamos. Mas se nós vamos, irmãos, querer ser usado por Deus, também temos que ser carregando, o celular para usar. A gente carga ou não carga? Coloca no carregador? Coloca, usa. Não coloca, não? Então, irmão, mesma coisa Deus nos vai usar. Bateria termina, a gente tem que estar alimentando-nos da palavra do Senhor. Aí vai carregando nossa bateria. Mas, irmãos, Deus vai usando, vai aplicando, vai usando. Amém? Como nós aplicamos celular todos os dias. A gente usa WhatsApp, usa TikTok, Mas aí para isso a gente usa, acaba a bateria. Mas Deus, mesma coisa, nos vai usar as nossas vidas. Se nós vamos estar nas mãos do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, Deus continua falando em nossas, aqui a palavra do Senhor. Aos que se arrependem e vêm a Cristo. Então, continua Mateus capítulo 11. São Mateus capítulo 11. Versículo 28, 8, Aleluia. Aqui fala como que diz? Vinde. Amém? E versículo 29. 29. Viu que lindo, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Não estou falando eu, irmão. Está falando o Senhor Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos ainda. Porque Ele tem grandes coisas para nossas vidas. Porque ainda continua falando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, se nós vamos aplicar a Deus, Deus nos vai. Por isso que o Pedro ainda, Pedro, todos os discípulos, eles deixavam, dormiam. Boa. Não se preocupavam de nada, Mas nós também, se estamos na presença de Deus, irmãos, nós também podemos descansar. As contas chegam, os problemas vêm, as críticas vêm, mas se nós estamos na presença de Deus, todo em controle de todas as coisas, nós descansamos bem nas presenças do Senhor, nas mãos do Senhor. Sim ou não? Se tuas contas estão controladas, como para salário, que a gente ganha, bem ordenado, você descansa bem. Não se preocupa de nada. Mas quando a gente se endívida mais que do salário, irmãos, aí há, Aí vem desespero. Opa, agora o que faço? Onde vou? A quem vou,
De onde que eu vou tirar aquilo, né? Mas, irmãos, se nós estamos todo no ordem como lei do mundo, como lei do Senhor, está todo conforme, irmão, gente descansa na paz. Gente, estamos bem agradecidos a Deus. Nós temos, irmão, tudo aqui. Temos de comer, temos de tomar café, temos pão, temos tudo. Ainda outros países não têm o que nós temos aqui, irmãos. As pessoas, como nossas missionárias que falam que o café que nós fazemos de manhã, eles repetem uns 3 vezes aquele café, irmãos. Mas nós temos, irmãos, ainda nós fazemos, já nós tiramos a lixo, né? Mas outros não, irmão. Mas graças a Deus nós estamos, este país Brasil, abençoado do Senhor. Amém? Temos que agradecer por tudo que nós temos. Quando a gente ganha pouquinho, mas tem para comer, tem para pagar contas. Mas temos que ser agradecidos a Deus. Amém? Aleluia, Santo Senhor Jesus. Os que obedecem a Deus, Romanos capítulo 2, versículo 10. Aí passei. Alguém encontrou Romanos capítulo 2? Deu glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também aos gregos. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, irmãos, nós agradecidos a Deus por tudo que Deus faz, por tudo que nós temos neste país. Que bonitas coisas que tem, né? Quando você viaja, entra na cidade, depois de Barra Funda, mas lá, a cidade boa, né? Parece lá atrás parece que tem tudo de ouro, né? Aqui depois um pouquinho esses lugares também boa, irmãos. Agora aqui na rua também que temos um caminho de boa, que corre, dá para correr como aqueles carros que correm, né? E bom, irmãos, amém? Desfrutar dessas coisas. Aleluia. Então vamos ser agradecidos ao Senhor, amém? Então, Isaías capítulo 55, 5. Versículo 12 fala assim: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados aos montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, irmãos, se nós vamos estar na presença de Deus, às vezes a gente sempre vai receber críticas, às vezes sempre vamos ser humilhados, às vezes sempre vamos encontrar-nos com os problemas, com as enfermidades, mas tudo isso não nos pode nos separar do amor do Senhor, porque Ele está no controle de nossas vidas. Não se sinta sozinho. Muitas vezes a gente se sente sozinho.
Muitas vezes não vê nos problemas, não vê, né? Que Deus que está contigo. Por mais nós sabemos, se nós estudamos a Bíblia, sabemos que Deus está conosco, está em nosso lado. Pero há vezes que estamos passando dificuldade, problema, a gente se sente sozinho. Por que estou passando isto? Né? O que posso fazer? Por que cheguei aqui no problema? Por que cheguei endividado? Ainda fala isto, né? Mas Deus está aí junto contigo. Deus está conosco todos os dias, diz a palavra do Senhor. Todo momento está conosco. Amém? Aleluia. Então, Isaías capítulo 26, versículo 3 fala isto. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele é eterna, irmão. Ele é rocha poderosa para nossas vidas. Ainda as pessoas antigas, eles vivem água daquela rocha. Por mais, irmãos, Deus é mesmo daquele tempo, agora continua sendo. Mas nós que mudamos, nós que não confiamos a Deus muitas vezes, nós que não queremos orar às vezes, né? Ainda pessoas antigas não tinham essa palavra do Senhor. Nós temos. Pessoas antigas, irmãos, não tinham, só eles tinham fé. Agora nós temos a palavra do Senhor. Nós desfrutamos da palavra do Senhor. Nós conectamos com o Senhor ainda. Clama a mim, né? Clama a mim. Eu te responderei. Ainda fala isto. Para aquelas pessoas que antigas não foram isto, irmão. Ainda nós temos, todas as pessoas que estamos aqui, temos. A gente pode falar frente a frente. Aquele antigamente, irmão, eram os sacerdotes só falavam. Agora temos esse privilégio que nós falar, postrar-nos e orar, clamar ao Senhor, e Deus vai trabalhar em nosso favor. Amém? Aleluia. Então, irmãos, e nós que estamos, irmãos, aqui, e podemos confiar a Deus, né? Porque não tem outra coisa mais linda que estar na presença do Senhor, irmãos. Vamos perseverar, vamos seguir na presença do Senhor. Passe que passe, e problemas que passem, venham que venham, por mais nós confiaremos a Deus, Deus vai estar trabalhando em cada vida. Amém? E vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, irmão. Vamos orar por o país que nós vivemos, por Brasil, né? Porque Deus vai fazendo, abrindo as portas. Amém? Deus amado, Senhor, estamos aqui, Senhor. Mas te agradecemos, Senhor amado, por todas as coisas que tu fazes, Senhor, por nossas vidas.
Así, Señor amado, abençoa, Señor, este país, Brasil, Señor amado, por cada vida, Señor, que están, Señor amado, en este momento reunidos, Señor, en diferentes casas de oración, Señor amado, Deus, abençoa, Señor, vidas, Señor amado, vidas aún no te conocen, Señor amado, que están perdidos en esta hora, Señor, tal vez están, Señor, las vividas, Señor, alcohólicas, Señor amado, toca estas vidas para tu gloria, Señor, renova para tu, Señor amado, mas tú puedes libertar esas vidas, como libertaste, Señor, nuestras vidas, Señor amado, en nombre de Jesús, refugia, Señor amado, oh, te agradecemos en este momento, Señor amado, en este lugar, Señor, que nos reunimos, Señor, agradecidos para cultuarte, para glorificar, para participar de esta ceia, Señor amado, Deus tremendo, en nombre de Jesús, ayúdanos para te adorar, ayúdanos para glorificar tu nombre, Señor amado, en nombre de Jesús te agradezco, Deus, amém. Aleluia. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos, meus irmãos. Aleluia. Irmão Alex, louva ao Senhor com hino. Enquanto nosso irmão Alex está louvando, vamos contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Glórias a Deus. Pode orar, irmão José Silva. Aleluia, Jesus. Abençoa, Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Deu errado, sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora o seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é largar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer seu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois deste culto, Deus vai surpreender crente nessa terra. Deu errado, sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora o seu amanhã parece
incerto. O que tens a fazer é largar a rede e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer seu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois deste culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois deste culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus está neste lugar, irmãos. Aleluia, Jesus. Que possamos abrir os nossos corações e deixar o Senhor falar conosco nesta noite. Ele continua falando em nosso meio. Glórias a Deus. Neste momento vamos entrar na parte da Santa Ceia. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. Diz assim a palavra de Deus: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados,
somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Glórias a Deus. A ceia do Senhor é algo muito importante para as nossas vidas. Estamos obedecendo a ordenança do Senhor Jesus. Ele diz: fazei isto em memória de mim. Estamos em um memorial. Memorial esse em que nós relembramos a trajetória, a morte e a ressurreição de Cristo. O preço Jesus pagou lá na cruz do Calvário. No jardim do Getsêmani, quando Jesus estava angustiado, orando a Deus, a Bíblia vai dizer que o seu suor se transformara em grandes gotas de sangue, tamanha a sua aflição, por mim e por você. A Bíblia vai dizer que Jesus carregou aquela cruz, foi chicoteado, teve os seus pés pregados, as suas mãos pregados naquela cruz. Uma lança o transpassou. Tudo isso ele sofreu. Tudo isso ele sofreu para que nós tivéssemos liberdade, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, para que nós tivéssemos a reconciliação com o Pai. A Bíblia diz que no momento em que Jesus expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tirando toda a separação entre o homem e Deus. Agora nós temos comunicação direta com o Pai. Quando nós dobramos os nossos joelhos, podemos falar diretamente com Ele. Ele nos ouve, Ele está pronto para nos atender, Ele está pronto para nos ajudar. Aleluia, Jesus conquistou na cruz do Calvário uma tão grande salvação para as nossas vidas. Passaremos a eternidade com Cristo. Jesus conquistou lá na cruz do Calvário para cada um de nós. E o preço que temos que pagar? Nenhum. Ele já pagou. E foi preço de sangue. Jesus já pagou um alto preço na cruz do Calvário. A única coisa que temos que fazer é obedecer a sua palavra. É obedecer os seus mandamentos. Aleluias. Que possamos cada dia estarmos no centro da vontade do Senhor, em obediência à sua palavra. E hoje participaremos mais uma vez da ceia do Senhor. Até que Ele volte, estaremos aqui adorando, exaltando, glorificando ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Gabi, louve a Deus enquanto nos preparamos para a ceia. Glórias a Deus. Cobri minhas mãos com a paz do Senhor. Vou louvar o hino e peço que os irmãos me ajudem. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que mal consegue descansar. Tua voz, Senhor, faz surgir o universo. Tua voz é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes menos a tua, silenciar todas as vozes menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu
te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atenda ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atenda ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Na voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Amém. Glórias a Deus. Convido os irmãos a nos colocarmos em pés. Aleluia. Vamos restaurando, apresentando este pão para alimento espiritual das nossas almas. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, em minhas mãos está este pão feito por mão de homens. Pai amado, nesta hora nós oramos a Ti, apresentando a Ti, ó Pai. E que ele se torne, Pai amado, alimento espiritual para a Tua igreja. Pai amado, quando os Teus servos participarem, Senhor, possa ser revestido, possa ser renovado, transformado, Pai.
Oh, Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Nós te agradecemos, Pai amado, por esse momento em estarmos na Tua presença, participando do Teu corpo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, a cada um nesta hora, Pai. Que possamos, Senhor amado, estarmos no centro da Tua vontade, Pai. Abençoe as nossas vidas, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Podeis tomar os vossos assentos. Irmã Juscelia, nos ajude, louvando a Deus. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar, desde agora dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Essa cruz tem pra mim atrativo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, Glória a Deus. até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Glória a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos participar todos juntos. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Aleluia. E eu me alegro na cruz. Glória a Deus. Dela vem graça e luz. Foi lá na cruz do Calvário que Jesus nos perdoou dos nossos pecados. Se eu amo, aleluia. Glória a Deus. Até morrer eu a
Oh Deus amado, Senhor, te agradecemos, Senhor amado, por este cálice, Senhor. Mas abençoa, Senhor, com o poder de Teu Espírito Santo, Senhor amado. Mas estamos aqui reunidos, Senhor, para participar, Senhor amado. Ajuda, Senhor amado, Deus tremendo em nossas vidas, Senhor. Participar, Senhor, neste momento, Senhor. Te agradeço, Senhor, por todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus. A vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo nascimento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos participar todos juntos. Eu aqui com Jesus, a vergonha. Adore ao Senhor e agradeça a Ele por esse momento. Levar e sofrer. Obrigado, Jesus. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tem dado por nós, Jesus. Eu agradeço a Deus por tudo que tem feito por a gente, Pai. Ô, Pai de misericórdia, tenha piedade de nós, Jesus. Aleluia, Jesus. Ô, Senhor, a pessoa, Pai, derrama dos poderes sobre todos nós, Jesus. Eu agradeço por tudo que fez por nós até aqui e Deus tem me ajudado, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Tomem os vossos assentos, mais alguns minutinhos. E daqui a pouquinho estaremos encerrando. Glórias a Deus. Lembrando as irmãs que amanhã temos ensaio. Amém? Amanhã às 20 horas. Ensaio com as nossas irmãs. Não falte. Vai ser uma bênção. Amém? E os trabalhos prosseguem normalmente. Terça-feira, culto de ensino. Vamos aprender a palavra de Deus juntos. Amém? Glórias a Deus. Cadê a Roberta? Vem cá, Roberta, agora é contigo. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus.
Saúde da igreja na paz do Senhor. Deixa eu achar aqui. Irmãos, hoje é o dia do pastor, né? E aí a gente, na Bíblia diz, dê honra a quem merece honra, né? E aí, eu separei o versículo, mas fugiu da minha cabeça. Está em Jeremias 3,15, que diz assim: E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. Amém? Que a gente possa estar todos os dias orando pela vida do nosso pastor, né? Que ele esteja nos guiando com sabedoria, inteligência, para que possa estar nos orientando, para que nós nunca caímos, não é verdade? E aí, tem uma lembrancinha aqui para ele. Amém? E vem aqui. Deixa ali. A gente vai fazer uma brincadeira com ele. É uma brincadeira do bem. Ele sabe como eu sou, né? Que eu gosto de fazer umas coisinhas. Você vai gostar, tá bom? Espera aí. Ó. Gente, esposa de pastor não é fácil. Tem tanta coisa, né? A gente, querendo ou não, tem muito cargo na igreja. A gente sempre tá ajudando em tudo. Aí eu vou te dar aqui, tá? Eu não quero mais cargo nenhum. Amarra aqui. Não quero, tá? Não quero secretaria, não quero criança, não quero mais nada. Deixa eu ajudar o coitadinho. Aqui. Segura aqui. Aí tá tudo aqui. Secretária, tudo. Criança, secretária, tudo que imaginar. Café, irmãos, chá, tudo aqui. Não quero mais não. Quem quiser, tô dando a minha vez, tá bom? Tchau. Caldo, não quero mais nada não, tchau. Pastor, eu não quero mais reger as crianças. Também, com toda a consideração, pastor, eu também quero aproveitar a oportunidade e também quero entregar meu cargo. Eu estou muito cansado, tem umas coisas que eu estou fazendo, eu até creio que não estou fazendo da maneira que Deus gostaria que eu fizesse, né? E eu tenho certeza que Deus vai providenciar a obra de Deus, na verdade, né? Eu saio, ele arruma outro e eu também não vou, estou querendo entregar meu cargo com todo respeito, toda consideração, mas eu também tenho umas prioridades aí, também não estou muito legal de saúde, né? Tá difícil para mim o negócio, então vou entregar também aqui, pastor, esse cargo também. Eu não quero mais trabalhar na escola dominical. Que Deus o abençoe, tá bom? Pastor, aproveitando a oportunidade, enjoei. Cansei, não dá mais pra mim não. Você fala pra eu ficar no computador, ficar passando hino, ficar colocando letra, cansei. Tó. Aproveitar que tá todo mundo falando, pastor. Você me perdoa, mas vim tocar e tem que ensaiar, tem que vir todo culto, não dá pra faltar. E eu gosto de futebol, uns negocinhos, né? Então, pastor, eu queria também entregar, não quero mais tocar não. Mas se o senhor se dedicar, acho que dá pra aprender aí até. Ô, Fernando. Então, pastor, aproveitando aqui, né? Tá todo mundo aí entregando. Eu também vou entregar aqui as crianças. Não quero mais, nada a ver comigo. Não tenho nem jeito de tia. Então, tá aqui, ó. Segura aí, tá?
Pastor, eu já tenho falado, né, que eu quero ir embora para Guarulhos. Eu vou antecipar. E vou entregar o cargo de secretária de missões. Ah, falar nisso, tem coisa boa agora na reunião no próximo sábado, viu? Muito bom. Então, aproveitar aí. Eu não vou mais. Bom, eu também, ó, a Gil saiu também. Eu também não quero não, meu pastor. Estou entregando, tá? Eu sozinha. Tá muita coisa para mim. Amém? Aqui, ó. O seu Regis, as irmãs. Também. Pobre pastor. Não. Morrendo de pena do senhor, pastor. Mas o meu cargo vai ser bom para o senhor, sabe por quê? Porque para suportar tudo isso, o senhor vai ter que dobrar a oração. Então aproveita, pastor, e ora de manhã, de tarde, de madrugada, sexta-feira. Ah, pastor. Ah, pastor. Não, eu não aguento mais ensaio. Não aguento mais esses jovens, não. Agora é com o senhor, tá bom? Ah, não, e esse aqui é a secretaria. Não quero mais, não. Fica aí. É tudo do senhor. Fique em paz. Pastor, também eu considero o senhor, tenho muito respeito. O senhor faz uns caldos bons para a gente aí, mas não vou ficar na porta mais não, tá? Aí o senhor tem que ficar aqui no público e lá na porta também cuidando, tá? Paz, senhor pastor. Tudo bem? Opa, está com muita carga, pastor? Mas eu trouxe também uma carguinha aí. Eu não quero mais também ser secretário de missões, pastor. Eu vou devolver, pastor, tá bom? Rapaz, pastorzão. Tá difícil, viu, pastor? O Alex entregou. Eu também vou entregar. Agora o pastor vai ter que tocar 2 instrumentos de uma vez só. Felizmente, tô meio cansado. Os dedos tá doendo tanto tocar aqui, pastor. Tô sem unha aqui, sem dedo. Então, vou devolver aqui. Pastor. Pastor, eu fui por último, porque tinha que falar que os irmãos não estão gostando que eu estou filmando, vira a cara, todo mundo virando a cara. E ainda quando eu saio do culto, tem que fazer edição de vídeo para ficar mandando lá no grupo, não dá não. Pode ficar, quando você chegar em casa, você ora e faz os vídeos agora. Amém? Tadinho, pode soltar. É uma brincadeira, mas assim, que ele tem obreiros maravilhosos, né? Ele sabe que ele pode contar com vocês. E foi uma brincadeira, né? Que o que Deus coloca na mão de vocês, fazer de bom agrado, né? O melhor. E ele tem, né, o título de pastor, mas ele depende de vocês também para ajudá-lo. A gente está por trás, mas a gente está ajudando, não é verdade? Em oração, ajuda ali, corre aqui. Então, ele não faz as coisas sozinho. Ele depende de vocês. Já pensou? Aqui foi só uma brincadeira, mas já pensou se o pastor tivesse que fazer tudo? Né? Já pensou? Tá aqui. Tá aqui, tem que ir na porta, tem que ir ali, né? Bater aí daqui. Oportunidade, já pensou? Né? Reger as irmãs, criança. Vai ser uma brincadeira. Pois é, até eu, já pensou? Não cortar mais as coisas do caldo aí, ó. Amém?
Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Eu sei que eu posso contar com cada um de vocês. Eu sei que vocês estão orando por mim. Eu sei que o Senhor nos dá força para suportar, muitas das vezes, as aflições. O Senhor está conosco. Eu sei que eu posso contar com cada um dos irmãos. Muito obrigado por essa homenagem, viu? Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Agora que o pastor Samuel foi embora, eu vou precisar de mais ainda da ajuda dos irmãos, viu? A secretaria da igreja, que é da irmã Gil, por enquanto está com a Roberta. Até eu encontrar alguém para ficar, né? Glória a Deus. O pastor Samuel dava aula na escola dominical para os jovens. Cleis, assume essa responsabilidade aí, meu filho. Estude aí, prepare esses jovens aí para cada dia estar mais perto de Cristo. Amém? Glórias a Deus. E cada um dos irmãos, todos aqueles que têm cargo, têm compromisso na igreja, vamos nos unir cada vez mais para fazermos a obra do Senhor com amor, com zelo, com gratidão. Eleutério, preciso de ti aqui, viu, meu irmão? Terça, de quinta, deixa a máquina de costura lá um pouquinho e vem aqui me ajudar. Senão eu vou ter que comprar uma máquina. Qual a máquina boa que tem? É Singer? Vou comprar uma Singer, colocar aqui do lado daqui, ele vai costurar e me auxiliar aqui, me ajudar. Quando ele chegar aqui no culto aqui, ele vai ver a máquina aqui e vai, agora eu vou trabalhar. Já vende um serviço, já fica aqui para o culto. Eita glória. Vai ser bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Por enquanto somos nós, irmãos. Por enquanto o pastor ainda não disse se vai vir alguém para me ajudar, ou se nós mesmos vamos nos unir cada vez mais e se ajudar, né? Provavelmente no sábado, na ceia, ele vai estar falando alguma coisa. Vamos aguardar nos próximos dias, ver o que ele vai dizer para nós. Amém? Se ele falar, não tem ninguém, se vire lá, nós vamos continuar adorando ao nome do Senhor. Se ele falar, tem alguém preparado para ir para lá, vamos receber também com amor e gratidão. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos nos colocarmos em pé, agradecer ao nosso Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade. Glórias a Deus. Irmão José Silva, vem aqui orar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Jesus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado esta noite para participar do corpo e do teu sangue. Que nesta noite, Pai, venha nos fortalecer na tua graça, no teu poder, para nós continuar, meu Pai, sendo fiel a ti, andando na presença, nos teus caminhos. Abençoa a tua igreja de Palmare, abençoa o nosso pastor Ezequiel, a nossa irmã Roberta, abençoa meu Pai a Lara, abençoa cada irmão nesta noite, guardando, livrando de todo mal, Senhor. Continua nos sustentando com as tuas mãos fortes, Pai, para nós continuar caminhando na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo, nos fortalece da graça, sabedoria, para nós continuar fazendo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pai amado, obrigado, Jesus. Agora nos despede para nossos lares, nos guardando, livrando de todo mal, dando uma noite de paz, uma noite de alegria e uma noite muito abençoada por ti, Pai. E uma semana guardando, livrando de todo mal o teu povo. Pai amado, é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.